Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web. Sua melhor parceria para produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e videoplayers, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós, os intrometidos, já estamos no ar nesta segunda-feira, semana começando. Depois aí do final de semana nós temos o bate-papo com vocês, os bastidores, o que está acontecendo com o Jardim Girassol. Pétala para tudo que é lado, muita confusão, muitas declarações surpreendentes. E nós também ficamos sabendo de um caso de um assaltante que pulou o muro do escritório do ex-governador. Daqui a pouco a gente tem um vídeo aí para mostrar para vocês. E os desdobramentos aí das investigações. Tem também um ato público amanhã da Associação dos Magistrados, da Associação Paraibana do Ministério Público e da Associação das Prerrogativas dos Delegados, amanhã, 13h, no Fórum Cível, em João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza. Vai ser um ato público para que o presidente Bolsonaro vete o projeto de lei que foi aprovado na Câmara Federal. Eu vou pedindo a vocês, olha, é muito importante isso. A gente pede a cada semana, a cada dia que tem um programa, nas segundas e nas quintas-feiras, muito importante para nós, que você se inscreva no canal da Ativa Web. Tem aí na telinha aí, do lado direito, tem inscreva-se. Então clique aí, inscreva-se. Aí embaixo tem um sininho, você clica também.
Por que é importante? Porque toda vez que for haver o programa Intrometidos, você vai ser avisado. E do lado esquerdo tem um polegar aí, ó. Você clica. Se você está gostando do Intrometidos, então você clica aí também e vai pedindo ao pessoal para clicar, que isso é muito importante para nós dos Intrometidos, tá bom? Vamos trazendo já o boa noite da equipe dos Intrometidos nesta segunda-feira. Começa com o Janildo. Janildo trouxe um copo aqui interessante, rapaz, gostei. Copo das quartas de final. Tem como balançar o... Não, esse não faz barulho não, é porque tá com água. Tá com água. Eu não sei se é água, não sei se é água, mas de qualquer forma... É um copo das quartas de final da Copa do Mundo no Brasil, aquela Copa do Mundo que a gente perdeu de 7-1. Estão lembrados? Bom, primeiro boa noite, Marcelo, boa noite, Helder. Rapaz, a novidade que eu trouxe, estava conversando com uns colegas de Brasília. Eu sou calango do Cerrado, né? Sou nascido lá. Eu estava falando com um colega que trabalha na Câmara Federal e até publiquei essa notícia há pouco porque eu fiquei surpreso. Até 20, 30 minutos atrás eu achava que estava resolvido, não teríamos coligações, né, na proporcional. Agora, em 2020, estava tudo resolvido, está proibido, né? Está proibido desde 2017, então está tudo resolvido. Pois foi apresentada uma PEC, está na CCJ, e existe um acordão dentro do Senado e da Câmara para aprovar essa PEC de maneira urgente, garantindo aí que as coligações ocorram nas proporcionais, beneficiando o famoso efeito tiririca, né, que você pode pegar o caso de um deputado de um candidato ter uma votação extraordinária e eleger gente que teve meia dúzia de votos. Então eu fiquei surpreso com isso, porque a política brasileira realmente é muito dinâmica. Aqui se muda a regra do jogo com a bola rolando, com os times escalados, e até nas quartas de final dá para mudar. Outra coisa que eu fiquei surpreso, Marcelo, é que eu acho que desde um episódio do Scooby-Doo eu não vejo um bandido tão bem fantasiado de bandido. Porque eu estava vendo um vídeo lá do assalto, que fique claro que eu não estou dizendo que é mentira, não. Tá? Depois, Janildo estava dizendo que foi mentira o roubo do computador. Não estou dizendo que foi mentira, nem que foi. Eu estou dizendo que o ex-governador disse que roubaram o notebook dele. Agora eu sei que o sujeito surge de balaclava, com a calça camuflada, eu acho que estava até de coturno, né? Todo fantasiado, parece que saiu de um filme de 007, né? Vai direto, entra dentro do escritório ali, vai direto dentro de uma Missão Impossível. Sabe? O sujeito vai dentro do escritório, pega o computadorzinho, sai, desaparece. Meu amigo, que terra é essa? Muito louca, né? Não é à toa que Ricardo andava com quanto de segurança na época que era governador? 200. Ele tinha que andar com essa turma toda mesmo, porque veja agora, de um dia para a noite ele deixou de ser governador, roubaram o notebook dele. Loucura, loucura. Ele tem que conversar com o governador João Azevedo aí para dar uma geral na segurança dele. E essa briga, né? Eu estava até comentando hoje pela manhã e comentei no blog também, que é impressionante que é uma briga que, na minha análise, acaba sendo boa para os dois. Mas depois a gente entra em detalhes sobre isso. Ok, deixa eu mandar logo um abraço aqui para Gilson e Júnior Gentil, que estão acompanhando o programa. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. A esse casal aqui, estamos aqui em Sumé, acompanhando Intrometidos, Iara e Jarbas. Aproveitar e abraçar Paulo Nepomuceno em Campina Grande, Edvan Teté, Enivaldo Ribeiro. Abraçar também o ex-deputado Quintães, lá em Sumé. Um abraço, muito obrigado pelo carinho aí da audiência. Quem é que está aqui conosco também é Paulo Moura. Paulo Moura está mandando um abraço para toda a equipe aqui do Intrometidos. Quem mais aqui? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, boa noite, Janildo, Helder, Marcelo, na audiência do Intrometidos. Aislan Cavalcante e José Dias, do Vieira Diniz. Obrigado aí pela audiência. Um abraço grande para todos vocês.
André Cunha e Solange Elias, esse casal lá do Valentina de Figueiredo, Marlindo, Saulo lá do supermercado, um abraço grande para vocês. Helder Moura, boa noite. Boa noite, Marcelo, um abraço para você. Meus cumprimentos a Janildo. Senhor mestre ainda não chegaram. Os dois mestres, eu fiquei só hoje. Mas eu acho que eles estão vindo. Meus cumprimentos a Gustavo, que está aqui na técnica, e meu abraço mais recolhido ao pessoal de casa que nos acompanha, ou onde estiver nesse momento, mas que acompanham o Intrometidos e que, de fato, justifica a existência desse programa. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não tenho muita afinidades com essa área policial. Ocasionalmente eu faço algum registro, mas nesse caso aí, como é um caso policial, eu prefiro me manter ao largo desse debate. Você me desculpe, mas para quem cobre política na Paraíba, policial e política está se misturando. Está muito perto, né? Então você não tem que escrever mais sobre a Operação Calvário, não, Janildo? Mas o que acontece é o seguinte, é interessante, notebook, você anda com ele, né? Não anda, Marcelo, você anda com o seu, que eu já vejo você andando com ele. Eu ando com o meu para dar aula. Eu acho que você também anda com o seu, né, Janildo? Fica em casa quando as pessoas de sua casa estão lá para estar em coisa. Mas, normalmente, você está com o seu notebook, né? Viaja, leva o notebook. Enfim. É porque tem gente que não tem hábito de trabalhar, porque o notebook, para mim, é um instrumento de trabalho, né? Mas, enfim, deixar que a polícia possa apurar essa suspeita, né? Eu não diria suspeita, mas não é suspeita. Tem um boletim de ocorrência, né? Tem um boletim de ocorrência, tem umas imagens e tem um notebook de desaparecido. Agora, tu lembra de outro notebook que desapareceu também, estranhamente? Notebook não, foram computadores mesmo, do PSB, me lembro que sumiram. Não, mas eu me lembro também do notebook de Bruno Ernesto que desapareceu. Ah, sim, esse é o caso mais emblemático, inclusive quase passo batido com isso. Ó, tá vendo? Falei dele, ele acaba de chegar. O amigo do X10. Dá tempo de X9. se defender ainda, né? Meus cumprimentos, meu abraço, minha bênção. Não é? Então, por enquanto, eu vou me eximir de tratar desse assunto, porque é um caso nitidamente policial. Deixamos mais a partir que as coisas se tornem mais claras, né? Apesar de que na Paraíba, coisas que são muito claras terminam entrando para a obscuridade, a gente tem visto. Hoje, agora no final da tarde, início da noite, o amigo de Gilvan Freire, meus cumprimentos, minha bênção, Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, emitiu uma nota... Golpista. Esse é golpista. É golpista, né? Eu conheço. Posso dar testemunho em defesa do golpismo dele, porque ele agora terminou golpeando a favor. Mas escute só, ele Siqueira, emitiu uma nota. Se queira ou não queira, é golpista. Eu não quero é golpista. Ele emitiu uma nota agora à noite, final da tarde. Capataz da múmia chamada Miguel Arraes. Foi capataz. Foi, né? Foi. Então é capaz. Então, veja, ele emitiu a nota negando que tenha promovido uma intervenção no diretório estadual do PSB. Ele disse que, na verdade, houve uma dissolução do diretório, que foi urdida, ou maquinada, ou tramada, ou feita, ou executada, ou protagonizada. Maquinada com conhecimento dele. Com conhecimento dele, né? Isso. Essa é a história. De 51% dos votos dos diretorianos, eles teriam assinado um documento de renúncia, porque aí, nesse caso, segundo ele disse, o regimento interno do partido prevê que, em caso de renúncia de 50% mais um dos membros, o diretório é automaticamente dissolvido. Agora, isso acontece depois da pressão, né, da facção de Ricardo Coutinho, que vinha sendo, digamos assim, representada pela deputada Cida e deputada Estela, para apearem Edivaldo Rosa do comando do partido e propiciarem a unção do Beato, né? É Beato? Já é Beato, né, Gilvan? Ricardo Coutinho. O processo de santificação começa com Beato. Começa com Beato, pronto. Então, ele nega isso. Agora, veja, se não houve intervenção, e ficou claro que, pelo que ele disse, houve uma dissolução, a pergunta que eu deixo no ar para os amigos é o seguinte: então quer dizer que houve um golpe no PSB, é isso? Houve um golpe no PSB? Até porque eu vi uma declaração dada pelo ex-presidente Edivaldo Rosa, dizendo que, quando ele pegou a relação das pessoas que subscreveram o pedido de dissolução, a maior parte é suplente, e alguns titulares que assinaram, depois quiseram tirar a assinatura e eles não permitiram mais, porque não sabiam de que se tratava. Eles assinaram, digamos assim, inocentes, eu não sei. Eu pensei que inocente só tinha gente, mas parece que tem mais gente inocente no mundo, né, Gilvan Freire? Eu achava que inocente era você e Maurílio, até hoje.
Eu me sinto ainda, continuo me sentindo. Então existe no centro da Paraíba. Então, aí, esse é um assunto que, de fato, a gente vai explorar ao longo do programa de hoje, porque, de fato, é real. Pauta cheia. É real. Assunto palpitante. É real. Muitas derivações, muitas consequências. Sim, né? sim. E é real a crise. Não tem como você obscurecer. Porque a todo momento tem agentes políticos do partido que vêm a público para se manifestar, fazendo opção. Porque na hora que você faz opção, Janildo, por exemplo, o caso de Evásio... Ele falou, se é real a crise, depois eu vou fazer o contraponto. Tá certo. Pois bem, na hora que um cidadão como o Evásio, ex-líder de Ricardo Coutinho, vem a público e diz que fica com João, e aí definitivamente ele está queimado com Ricardo Coutinho, aí a gente percebe que a crise é sem volta. Quer dizer, o rompimento é algo sem volta, porque esse cara, digamos que João venha se recompor com o Ricardo, qual é a situação de Evásio? Né? E de outros que já assumiram. Poliana, que já assumiu, um outro deputado, primeiro eu quero lembrar só uma coisa, Ander Moura, que ninguém rompeu com ninguém. Uhum. Podem estar aí na Guerra Fria. Ninguém precisou romper com ninguém para que houvesse o rompimento. Não estou dizendo que ninguém precisou romper, está todo mundo no mesmo partido. Olha, deixa eu dizer um negócio para tu, Janeiro. Deixa eu lembrar para tu também. A maior parte dos cargos que eram... Eu não estou falando de primeiro escalão. Estou falando... No grosso. Eu acho que eles estariam melhores se tivessem partidos diferentes. Tá? Concordo com vocês que todos os sinais são de uma crise real, de que os dois realmente não se beijam mais, não se esbarram mais, mas a gente vinha conversando no caminho sobre isso, e se fosse dessa forma como eu colocava, seria um golpe genial, aí sim seria um golpe genial na oposição, porque nos últimos 15 dias o bloco oposicionista não vem sendo alvo de uma nota de rodapé sequer na imprensa. Só se fala sobre João Azevedo e Ricardo Coutinho. Sim, pois bem, então só para complementar meu raciocínio e encerrar, dizer que esse mesmo clima eu via quando houve o rompimento de Ronaldo Cunha Lima e Maranhão. Os dois não romperam, não. Os dois não romperam. Os dois permaneceram no PMDB. Bateram, inclusive. Foram bater chapa na convenção, os dois, inclusive. Bateram chapa. Ronaldo só saiu do partido depois que ele perdeu as duas convenções, a primeira e a segunda instância da convenção, digamos assim. Então não precisa romper, nem vai romper Ricardo, nem vai romper João, porque ninguém quer assumir o papel de protagonista num rompimento. Porque aí o outro lado... porque dá o outro lado do discurso, traiu, não sei o quê, né, entendeu? Então não vai. Agora, os indícios são o quê? Quando você vê personagens menores assumindo um lado, como, por exemplo, não estou dizendo que é menor, mas um personagem de segundo escalão, vamos dizer assim, na constelação política do partido. O primeiro escalão é João e Ricardo, não é isso mesmo? O segundo escalão vem depois tal. Aí você vê Ricardo Barbosa, líder do governo, disse o quê? Que defende a unidade e tudo mais, fica com quem? Fica com João. Se os dois se unirem depois lá na frente, qual a situação de Ricardo? Ele está destruído politicamente, não é isso mesmo? Porque nessa briga de dois, quando um toma um lado, ele se destrói. Isso aconteceu naquela disputa de Maranhão com Ronaldo em 89. Foi desse jeito também. Quem tomou posição, tomou e foi. Não tem como ficar em cima do muro a essa altura. Então, é evidente, a crise é real. 98. Ronaldo com Maranhão, 98. 98, 99, né? Então, o que acontece? Os sinais são evidentes. A declaração dada por João hoje, que é um cara extremamente comedido. A gente pode até botar, né? Pode até colocar. Eu vou procurar aqui. Procurei. Extremamente comedido ele foi, mas ainda assim ele disse, não aceita a intervenção, porque ele entende como sendo uma intervenção. É o que o Gilvan disse. Foi uma dissolução feita aqui, combinada com a direção nacional, porque a direção nacional quer os votos de Veneziano e Gervásio, que em tese estariam com Ricardo. Não é? Em tese. Porque no final de semana, Veneziano ainda ligou para João, para dizer que estava com ele. Não deu essa declaração pública, mas deu no privado, tá certo? E essas coisas vão começar a ter consequências. Daqui a pouco vai ter a separação das águas de fato e de direito. Só quem defendeu o Ricardo nessa crise foi quem? Cida e Estela. Ninguém mais defendeu o Ricardo. Não, que desde o início a gente disse que ele só tem 2 deputados. Pronto. Duas então, deputadas. A gente pode até especular daqui a pouco quem vai ficar com quem, porque claramente as águas começam a se dividir, as águas do Mar Vermelho ou laranja começam a se dividir, está claro isso, está certo?
Mas o que eu chamo, só para encerrar, chama a colação, foi a declaração de João, que não aceitava intervenção, que não ia para o Rio de Janeiro para ouvir o que já estava decidido, porque ele sabia que lá ia ser encabrestado, né? Ele ia ser enquadrado. Ó, tu tem que aceitar aqui o comando de Ricardo Coutinho. Tá certo? Então ele não foi. E o próprio Edivaldo Rosas deu uma declaração que eu achei ainda mais sintomática. Ele também disse que não iria e disse que ficassem com o partido, já que eles tinham brigado tanto para ficar com o partido. Agora, o mais relevante que ele disse, em tudo que ele falou, Edivaldo Rosas, foi ele dizer que houve manipulação de votos no diretório. E aí a gente remonta a um tempo não muito antigo, aqui na Paraíba, meu mestre Maurílio Batista, quando ainda havia PT no começo aqui na Paraíba, vibrante, dinâmico e tudo mais, em que Ricardo Coutinho foi expulso do partido depois de um nebuloso e não totalmente explicado episódio de falsificação de assinaturas nas atas do partido. Quer dizer, então, tudo isso leva a crer, se vocês fizerem o somatório, de que, de fato, é uma crise real. Agora, se existir 1%, ou 2%, ou 3%, ou 4% de possibilidade de ser tudo uma trama, então terá sido algo muito genial, realmente. Eu não estou dizendo que é uma trama, eu estou dizendo que é bom para os dois, e depois de toda essa argumentação bonita que você fez, eu insisto em só uma coisa. João Azevedo foi eleito de maneira ilegítima, com dinheiro que veio da Cruz Vermelha, isso é um assunto teve contas pagas pela famigerada caixa de vinho que tanta gente fala aqui. Esse é um assunto que a gente pode explorar. E se a gente for dividir agora que João seria a antítese de Ricardo, não é. Não. Eles são filhos da mesma árvore. Amigo, isso aí é outra discussão. Frutas idênticas. É outra discussão que a gente vai discutir no âmbito da Cruz Vermelha. Agora, quando houve o rompimento de Ronaldo com o Maranhão, os dois eram do mesmo lado do MDB, o partido estava ficando hegemônico na Paraíba, tinha ganho 3 eleições seguidas, me parece, né? Ganhou com ganhou com Ronaldo e com Maris. E naquela época, Helder, aconteceu uma coisa que é muito semelhante à de hoje. Sim. Um conflito, uma confusão a respeito de quem é o líder. Exatamente. Porque, em regra, lembrou muito bem, eu sou neófito nessa questão de política, lembrou bem mas, demais. em regra, o governador passa a ser a liderança política respeitada. Exato. Né? Porque ele está pela liturgia do cargo. Então, geralmente... E a governador é o líder mesmo. Não tem como. É o maior líder político. Naquela época, uma confusão dessa. Porque o Ronaldo tinha um discurso muito mais era mais popular. Convincente. Era popular. Mais popular. Era um líder mesmo nato. Extremamente. E Maranhão não era aquele líder todo. Não, Maranhão foi guindado numa situação, inclusive, de ter sido Técios. Porque havia uma escolha entre Gilvan Freire e Carlos Dunga para ser o vice de Ronaldo. E Maranhão não era o nome de Ronaldo? Não, nenhum dos dois era o nome de... Aliás, só era o nome de Ronaldo, Carlos Dunga. Carlos Dunga. Era o nome de Ronaldo. Então, veja, é muito parecido. Bem lembrar disso. A confusão a diferença que tem... Tinha 19 também, correr por fora. A diferença é que Ronaldo era um líder de massas. Ele não tinha marketing. Ronaldo era líder de massa mesmo. Tinha votos. Ronaldo era um cara que andava na rua sozinho. Ronaldo era cumprimentado em qualquer local que ele andava. Mesmo assim dançou, porque foi brigar com o cabo que era o governador. Acontece? Peitou Maranhão muito mais frio, muito parecido inclusive com o João em algumas coisas. Frio, gelado. Vivência. Sofreu o embate, sofreu aquele dedo no nariz lá no Clube Campestre, resistiu, passou a vítima, condição de vítima, que é o que João está hoje, começando a se vestir como vítima, e quando houve um embate, deu Maranhão. E aí a oposição, aí sim, você chega naquele ponto que você chegou e você tem razão demais. A oposição definhou e migrou para Maranhão. A oposição migrou para Maranhão. Por quê? Quem era a oposição naquele tempo? Era o pessoal remanescente de Wilson Braga, de Marcondes Gadelha, de quem mais? Efraim Moraes. Toda essa gente ficou sem espaço, porque não havia espaço para uma terceira via, e aí teve que migrar para um lado ou para outro. A diferença talvez seja que Maranhão não foi eleito com dinheiro de caixa de vinho. Não, aí essa fase a gente vai discutir no âmbito da Operação Calvário, você tem razão demais, mas Maranhão foi eleito com o dinheiro do MDB. Quando o MDB veio buscar o dinheiro, eu não sei. Né? Falar em Operação Calvário, daqui a pouco eu vou trazer novidades sobre uma força-tarefa de advogados. Já existe contatos de figurões na Paraíba com a força-tarefa, ou seja, há uma escolha a dedos de advogados para a formação de uma força-tarefa
Eu não sei, dirá, a pessoa não me passou a informação completa. Tá eu aprendendo com ela. Inocente, eu não entendi. Acabei de dizer, olha, estão fazendo uma força-tarefa de advogados aqui na Paraíba. E são muitos. São muitos. E o dinheiro que está correndo é muito dinheiro. Né? Isso Porque aí são advogados que têm um peso financeiro, um peso financeiro notável. Então era isso, foi apenas umas pitadas. Eu e Janilda, a gente não discorda substancialmente, a gente apenas tem posições um pouco conflitantes no que tange apenas o que vai acontecer no dia seguinte. Não, quem gosta disso é o telespectador. Só tem uma pessoa que a gente não consegue descobrir como pensa. Só o resto a gente identifica. Doutor Gilvan. Pois não. Eu já entrei como vítima, mas falavam de quê? A gente estava falando o que tá por trás. O que está por trás. O que estava por trás agora está na frente. Quer dizer, não tem mais nada escondido. Será que não tem ainda? Tem pouca coisa. Deverão surgir coisas que são obscuras, que vêm para a claridade, mas as coisas estavam só obscuras, não tinham claridade. Essa pergunta foi do governador João Azevedo. Ele disse, eu não estou entendendo. Que confusão é essa? Qual é a lógica? Por exemplo, por que essa briga? Eu não estou entendendo nada. Ele dizendo, porque era para estar todo mundo tranquilo, em cada um no seu lugar, e por que essa confusão? Lá em Pernambuco, o presidente do partido é secretário do governo. Aqui eu fui inventado de chamar o presidente do partido do meu governo, aí eu pensei que o povo ia se alegrar. Que coisa... É porque antes que fosse crucificado como réu, João terminou se candidatando a vítima. Quer dizer, o discurso de João é um discurso de vítima. E ele está vitimizado, com muita razão. Né? Porque, no estilo Ricardo Coutinho, qualquer um é vítima, menos ele. Porque Ricardo é uma máquina devoradora de humanos, né? De amigos, de correligionários, de aliados. Né? Então, Ricardo não respeita ninguém. Ricardo tem um apreço pelo poder de mando, ainda quando esse poder de mando não esteja muito claro nas suas mãos, não esteja suficientemente pronto nas suas mãos. Então, o Ricardo quer destruir. E foi assim, ele destrói para fazer uma imagem, construir uma imagem de destruidor de pessoas próximas, para angariar a simpatia de Durão perante os outros, que são os espectadores. Mas, no final, Ricardo dá uma razão, por exemplo, a nós, que há 10 ou mais anos estamos demonstrando que Ricardo mistifica o processo político, que Ricardo não é nem de longe a figura de um líder, né, que ele é mais, digamos, mais destruidor do que construtor de relações políticas, né, que ele soma só para comandar, mas ele não soma para as pessoas se sentirem confortáveis na companhia dele. Né? Nós vemos dizendo, e os fatos só confirmam. Olha, eu só queria achar um tempo em que os fatos não confirmem tudo quanto nós dissemos a respeito de Ricardo Coutinho nos últimos 10 anos. Eu só queria ver um só fato que não confirme aquilo que a gente diz, nas desconfianças de que Ricardo faz um tipo que a população nem de longe chegou a conhecer, enquanto ele exercia o poder. E que nós, críticos, sabíamos como ele se comportava, porque ele revelava de forma subliminar. E a gente identificava. A gente saiu somando, por exemplo, aqui muitas vezes, os amigos que Ricardo perdeu. E eram pessoas que tinham significativa importância na construção de sua liderança. A gente somou aqui, né, dezenas. No governo, a mesma coisa. E no governo, a gente descobriu que ele encontrou uma forma de fazer vigorar a insinceridade. Quer dizer, nem ele era sincero com os aliados mais próximos, nem eles eram sinceros com ele. De tal sorte que, quando ele deixou o poder, todo mundo se afastou dele, porque aguardava o dia, né, para se afastar, porque não eram bem tratadas por ele. Nós estamos vendo no episódio agora, esse episódio, que é muito enriquecedor, nós vamos extrair grandes lições a respeito do significado de Girassol, de liderança de Ricardo Coutinho, do republicanismo. Nós estamos... Regis Soares me mandou uma charge dizendo o seguinte, Ricardo nunca enganou ninguém, ele sempre foi Girassol. Girassol. Eu achei essa charge, se você puder colocá-la aí, é muito significativa. Então, é o seguinte, Ricardo, nessa questão de João Azevedo, Ricardo criou a cria para saber até onde ela podia ir debaixo de suas asas. Se ela seria tão obediente a ele quanto foi enquanto ele mandava, e a pessoa tinha o dever de obedecer. Invertidos os deveres, quem tinha o dever de obedecer tem hoje o dever de mandar. Né? E Ricardo não quer assumir o dever de obedecer a quem manda, porque Ricardo se julga muito superior a João Azevedo.
Então, é o seguinte, essa foto, se você puder divulgar e puder passar por... Nunca enganou ninguém. Girassol. Então, é o seguinte, a gente vai esmiuçar essa questão, o programa vai ser pouco para a gente tratar de todas as questões relativas a isso, e ainda alguns enfoques daquelas coisas que o telespectador toda semana procura, né? A gente tem essas novidades aí. Mas, em suma, é o seguinte, Ricardo conseguiu manobrar com o PSB, que tem a cara dele, o Carlos Siqueira tem a cara de Ricardo Coutinho, com a diferença de que ele nunca mandou em nada, sempre foi mandado, porque ele foi uma figura à sombra do velho Miguel Arraes. Miguel Arraes era um grande tramador, cartorial, líder cartorial, acostumado a tramar, destronar as pessoas. Eu fui para o partido por convite dele, né? Presidi o partido aqui na Paraíba. Carlos Siqueira veio como emissário, não era presidente ainda, veio como emissário, me golpeou, me tirou da presidência do partido, porque eu fazia aqui a oposição a Zé Maranhão. O Zé Maranhão era ligado a Miguel Arraes, muito amigo. Na minha campanha ele não veio nem aqui, a Arraes nem mandou. Parece que juntos, né? Pois é. Então, o velho era uma múmia, mas uma múmia perversa do ponto de vista partidário e cartorial, né? Inteligente. Né? Carlos Siqueira era o menino de recado dele. A origem dele de onde? O Siqueira? São Paulo, Rio? Siqueira do Rio. É do Rio. É do Rio. Então, quer dizer, não sei nem se ele é original do Rio, mas é originário do Rio, mas eu conheço como figura do Rio de Janeiro. A atuação dele é lá. Destronou algumas figuras do partido, como Roberto Amaral, que era o ideólogo, o filósofo do partido, né? Foi destronado por Carlos Siqueira. Carlos Siqueira foi extremamente fiel a tudo quanto o Miguel Arraes pensou enquanto vivia e para a posteridade, nesses golpes partidários, para acomodar... O Carlos Siqueira que tem um bom salário lá no PSB, viu? Deve ter o mesmo de Ricardo Coutinho, ou mais um pouco. Eu soube que era menor do que o de Ricardo. Então ele deve ser subalterno a Ricardo, aí piora as coisas. Mas alguém até me perguntou se essa briga no PSB, se Ricardo não estava com medo de perder, era o emprego. Não, o que Ricardo fez foi uma armação, né? O Ricardo ele engendrou aqui, inclusive pegando figuras que não são diretorianas, figuras que são suplentes de dirigentes partidários, né? E ele conseguiu um documento para que o partido ficasse quase acéfalo, ficasse representado pela minoria e não pela maioria dos diretorianos. Então ele conseguiu isso. E Carlos Siqueira se fazendo de boa, fazendo que não estava entendendo, aí destituiu a comissão, o diretório. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que Carlos Siqueira poderia desconhecer isso e sem antes ele ter uma gestão junto a João Azevedo para dizer das dificuldades que estava enfrentando, para fazer a conferência da lista, saber se aquilo tudo era de titular ou era de suplente, se não era uma manobra. Uma vez que ele ia rachar o partido, como rachou na Paraíba. A responsabilidade da criação do racha é de Ricardo Coutinho, mas a criação, mas a responsabilidade pelo racha efetivo é de Carlos Siqueira, que ele é o presidente do partido. E ele fez encurralado por Ricardo Coutinho. Lógico que nós vamos, ao dimensionar aqui a crise, nós vamos mostrar as vantagens que João Azevedo tira, né, desse processo de emancipação política e partidária. João Azevedo só ganha, não tem nada a perder, só ganha sobre vários aspectos, inclusive na gestão. Né? Ele tira um travo, né, uma trava que tem na gestão dele junto ao governo federal. Ele melhora as relações, ele reabre diálogo com o governo federal, pelo menos informalmente. Né? Enquanto ele estava prisioneiro de Ricardo Coutinho, que queria que ele brigasse com o governo federal para que irritasse a Paraíba e os paraibanos, porque ele se julgava vítima de maltratamento do governo federal, e Ricardo Coutinho ficava com esse discurso. Ricardo queria que João Azevedo brigasse com Bolsonaro retaliasse a Paraíba se levantasse através dos seus habitantes, e Ricardo conduzisse o discurso. Além de viabilizar o governo de João. Além de viabilizar totalmente o governo de João. Quer dizer, João não poderia surgir como líder. Agora, só dizendo que você está fazendo essa análise de que ele retoma relações com o governo federal, até agora ele não indicou nada nesse sentido. Mas foi faz 2 dias. Sim, mas até agora dizendo, nada disso nós vamos medir a crise atual e vamos medir as consequências. Vamos medir as crises atuais, os fatores que influenciaram a crise, que serviram para detonar a crise, né, e vamos fazer uma apreciação sobre as consequências da crise. Quem ganha e quem perde com as consequências da crise. Eu não sei se você está concluindo, João, mas me parece que João só tem 2 alternativas. Não há uma terceira margem do rio para ele.
ou ele fica no partido e se submete a Ricardo Coutinho, que naturalmente agora assumiu o comando do partido integralmente, não é isso mesmo? Ou ele procura se emancipar, talvez a palavra seja essa, não seja nem rompimento, se emancipar e, de fato, dar ao governo dele a cara dele, que até agora a cara do governo dele não era dele. Não, a cara do governo de João não é de João, a gente sempre falou aqui. A cara do governo de João era a cara de Ricardo. E por isso, com tantas distorções e tudo mais, não é isso? Eu soube até de uma pessoa do Ministério Público, Janildo, que uma das razões que teriam levado a esse acirramento da crise do partido teria sido a nomeação, veja só, essa informação é muito relevante, a nomeação de Francisco Seráfico, que havia uma reação contra a nomeação de Francisco Seráfico por parte de algumas pessoas, claramente envolvidas com a Calvário e tudo mais, e que isso teria criado uma animosidade extra interna, corporis do PSB. Não faz mal a gente catalogar como uma das razões. Sim, eu não sei se ela é uma razão. Uma das razões, sim. É, uma das razões. Eu não diria que são as razões, que essa é uma das razões mais fortes, mas certamente é uma das razões. No somatório, isso entra com um grau de importância relevante. Entra, né? Porque a gente sabe que Seráfico deu ao GAECO, especialmente ao procurador Otávio Paulo Neto, as condições para que ele tocasse a Calvário sem muitos sobressaltos, apesar de que a gente vê que ultimamente ela tem perdido velocidade. Mas me parece que se não fosse Seráfico, me parece não, eu vou começar a dizer que tenho certeza. Sabe por quê? Porque os outros procuradores chefes antes, nenhum deles tocou coisa alguma de investigação aqui na Paraíba. Vocês têm notícia? Mais de 50 engavetadas, mais de 50 grandes investigações. Mais de 120 engavetadas. Mas só 50 já foram desengavetadas. Desengavetadas, quer dizer, os outros chefes do Ministério Público não tiveram a coragem que teve Seráfico, além, não precisa nem de coragem, baixo equilíbrio, né, para poder você tocar as investigações que chegaram onde chegaram. Algumas delas, imagino que ainda não tem para ser desengavetado, né? Então, agora, o segundo aspecto que a gente podia abordar, Janildo e Maurílio, que ainda está muito silente, está muito calado, não fez nem o introito. Está muito sisudo. Está muito sisudo. É que, de fato, as águas começam a se dividir, não é isso? Quem está com quem, Maurílio? Boa noite. Olha, boa noite a vocês e aos nossos telespectadores. Eu vou fugir um pouco desse tema. Eu recebi um vídeo. Aqui é o seguinte, só se for da Calvário, só se for para Calvário. Um cidadão pula um muro para roubar um notebook. E eu fiquei pensando aqui comigo mesmo. Se esse mesmo indivíduo tivesse sido escalado para roubar o laptop de Bruno Ernesto, ele estaria vivo. Entendeu? Ele não causou nenhum. Se eu tivesse um escritório e um ladrão daquele, ladrão inteligente, você vê que ele bota a bolsa em cima do muro, estava chovendo, não era, Marcelo? Chovendo. Ele entrou, acendeu a lanterna, parece que a porta estava aberta, porque em momento algum ninguém veio lá arrombando a porta. Não estou dizendo aqui ele que estava fantasiado de bandido, né? Parecia eu não que tinha vou, saído do eu não vou dizer aqui que a porta estava aberta. Eu não vou fazer como meu amigo tem o Luciano, que viu uma luva na mão dele, né? Mas no vídeo não aparece ele arrombando porta. Eu não vi nenhuma dinamite explodindo lá para arrombar porta nem nada. Quer dizer, era um ladrão que parece que conhecia o ambiente. E aí, se eu fosse dono daquele escritório, eu agradecia a Deus. Entendeu? Agradecia a Deus. Porque sorte menor teve Bruno Ernesto, que além de levarem o laptop dele, deram um tiro na nuca. Não é? E o ladrão parece que sabia onde estava o computador, porque ele acendeu a lanterninha e tal, ele não se preocupou que tivesse um cachorro ali, que tivesse um vigia. Ou que tivesse as próprias câmeras. Parece até que ele... O texto da publicação que eu coloquei no blog foi exatamente nesse sentido. Por exemplo, um ladrão que pula num ambiente que você não conhece, você diz, será que tem cachorro? Primeiro você ia olhar se tem cachorro. Depois você se escondia, ele não acendeu um farol lá, uma luz, uma luneta, o celular. Eu acho que esse pessoal desse escritório tem que dar algumas declarações, se não a polícia, a sociedade. Entendeu? Depois outra coisa que me chamou a atenção, o dito cujo pulou o muro, parece que era 1 e pouca da manhã, né? Ele pulou a 1h44 da manhã da sexta-feira. Os donos do escritório só vieram noticiar isso no final da tarde do outro dia.
Entendeu? Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Sabe quanto tempo ele levou, Maurílio? Sim. Para ele pular o muro, descobrir qual era o local que ele ia entrar, conseguir arrombar, entrou, foi direto na sala. Mas ele arrombou, Marcelo? Você viu alguma? Não, tem alguma cena de arrombamento? Não, supostamente arrombado, né? Supostamente, em tese. Eu não acredito, porque mesmo os donos do escritório dizendo que foi arrombado, mas em momento nenhum eles mostram o arrombamento. Porque quando arromba, você chega lá, danifica a porta, tal, etc. Entendeu? E aqui eu espero que ninguém troque a porta boa por uma porta danificada para justificar o que eu estou dizendo aqui, que eu não posso dizer se foi arrombado ou não, porque eu não vi. Eu não frequento esses ambientes. Agora, eu fiquei feliz, entendeu, Gilvão? Eu fiquei feliz porque o ladrão que roubou o notebook não tinha a mesma periculosidade dos que cumpriram a tarefa de assassinar, de roubar o laptop de Bruno Ernesto. Eu acho que é uma coisa... Depois outro fato que me chamou a atenção, porque aí já é um cara mais experiente, é um delegado de polícia. Quando ele faz uma comparação com aquele assalto que houve lá naquela granja, lá em Bananeiras. E eu não lembro que em momento algum o dono daquela granja tenha prestado queixa na polícia sobre esse assalto. Que me parece que lá sim tinha indícios de arrombamento na casa da granja. E o proprietário esqueceu. Foi lá, tal, constatou que tinha acontecido o arrombamento, né? Ninguém sabe o que foi que levaram de lá, se levaram caixa de vinho, se levaram vinho ou se levaram outra coisa. Dinheiro. A verdade... Dinheiro. Ou se levaram dinheiro, né, Marcelo? Agora, a verdade é que não consta, pelo menos do meu conhecimento, que tenha havido qualquer denúncia à polícia. E na época o dono da granja tinha poderes... até muito mais do que hoje para fazer com que essa investigação andasse. Porque podia escolher a dedo o delegado para fazer a investigação. Tá certo? E o que é que acontece? Um computador que talvez tenha muito menos valor do que os valores que estavam ou que foram surrupiados, se é que foram da granja, e aí de repente o cara faz um roubo a 1 da madrugada, só no outro dia de tarde é que parece que cinematográfico, um roubo foi. Cinematográfico. E aí o seguinte, o que me chama a atenção, e aí eu tomo minhas as palavras do ex-governador, tinha uma cafeteira, vai ver que o cara não gosta de café, mas se ele tivesse o meu hábito, ele tinha levado logo a cafeteira, porque eu sou apaixonado por café, de preferência Café São Brás, entendeu? Mas aí o seguinte, ele não quis a cafeteira. Tinha outras coisas lá, tal. O negócio dele, ele acendeu a lanterninha. Eu acho que aquela lanterna era um guia, sabia, Marcelo? Devia ter um imã naquela lanterna que identificava onde estava um computador, o notebook. Porque, porra, como é que um ladrão vai roubar um escritório de alguém e chega lá, Gilvan, e acende uma lanterna? Isso é brincadeira, né, Gilvan? Isso é brincadeira. Eu me impressionei, inclusive tem um vídeo aí. Eu me impressionei porque ele pulou o muro sem nem saber se tinha um cachorro, se tinha um alarme. Nada. Ele pulou já definitivo, com Foi. convicção. Ele pulou e saiu andando, entrou, tal. Não sei se arrombou a porta, porque eu insisto em dizer que não vi. Não é? Eu acho até que o porta-voz que trouxe o vídeo deve ter mais informação do que outro. Que outra coisa que me chamou a atenção, o vídeo cai na mão exatamente de um jornalista que defende com unhas e dentes o ex-governador. Quer dizer, eu acho que aquele vídeo primeiro tinha que ir para a polícia, né? Era o correto. Se alguém queria que a coisa realmente fosse apurada com responsabilidade, entregava aquele vídeo ao delegado que está apurando, mas não. Entregou a um jornalista que vem aí diariamente. Eu sei que ele está com alguns problemas, coitado, mas é isso mesmo, cada um vale pelo que escreve. Essas histórias de sumiço de computador já acompanham o ex-governador, não é? Porque quando ele era prefeito de João Pessoa, houve um arrombamento no diretório do PSB naquela época. Sim. Um dia depois da então vereadora Nádia pedir um documento que tinha lá. É verdade, exatamente. Bem lembrado, Janil. Depois teve o sumiço do celular da ex-primeira-dama. Depois teve a invasão dos computadores da prefeitura que mudou, porque na verdade não era aquilo. Naquele dia tinham armado um circo para fazer uma denúncia contra Cícero.
E esse amigo velho aqui tinha um documento que era um documento muito violento e fiz questão de mandar para quem ia dar a entrevista na época dizendo o seguinte: Janildo é testemunha. Se falar no nome de Cícero, isso aqui vai ser a matéria de capa da tela do Clique PB. Foi isso, Janildo? E aí mudaram todo o teor da entrevista e inventaram uma história que o Enrax tinha invadido os computadores da prefeitura. Entendeu? E eu tinha escalado uma jornalista para perguntar, na hora em que falasse do nome de Cícero, sobre o assunto em questão que eu tinha avisado a figura que iria fazer e iria fazer. E por que você não diz agora que assunto é esse? Não, já passou. Eu acho que a pessoa que era vítima disso merece o meu respeito e merece o respeito de todos na Paraíba, porque ela foi vítima como muitos outros. Sem saber quem é, não posso ter respeito. Não se preocupe, não. Estou com o meu respeito guardado para dar a essa pessoa, mas você não diz o nome. Eu não vou dizer e respeito exatamente essa pessoa, Janildo sabe, e sabe que... Eu não me lembro. Sabe porque tá ficando pior, porque agora é uma cumplicidade aqui na mesa. Sabe porque você ia ser a pessoa responsável para fazer a matéria. Então você sabe. Não vem dizer que não sabe, não sabe. Agora, em respeito a essa pessoa, não a quem criou o fato, entendeu? Porque o cara foi tão covarde que ele saiu daqui para prestar uma queixa contra essa pessoa na 5ª região, lá em Recife. Você veja como é a arma dos covardes, não é? Ao invés de fazer aqui, que ele podia ter feito aqui, ele foi fazer em Recife, pensando que ninguém descobria. E aí a gente que vive desse meio, de repente a gente recebe uns envelopes, que é uma coisa impressionante, né, Helder? E eu recebi esse envelope, sem saber nem o que era. Quando eu abri, ele foi muito útil. Foi muito útil, porque eu desmanchei uma farsa que iam criar naquela oportunidade para denegrir a imagem de Cícero, que foi a maior vítima desse indivíduo. A maior vítima desse indivíduo foi exatamente o ex-prefeito Cícero Lucena. Ele foi vítima de quem? Vítima de quem? Desse cidadão. Qual cidadão? Desse que está aí contando essa história que o escritório dele foi invadido. Aqui A vítima do roubo. Mandaram a relação aqui para mim dos que estão na lista de Edvaldo Rosas e dos que estão na lista de apoio a Ricardo Coutinho. Aliás, uma figura chegou de Brasília no sábado e disse que quem vinha no voo com ele, a pessoa que eu conheço, era aquele Fábio Maia, lá de Campina Grande. Que João tem que demitir sumariamente todo o pessoal que esse rapaz tem em Campina Grande, que eu soube que é um exército. O ex-governador Ricardo Coutinho, Fábio Maia e Márcia Lucena, os três. Márcia? Fazer o quê em Brasília? Não, aí não sei. Ele disse que ele estava no voo e disse, ele mandou para mim o bilhete de passagem, o horário que saiu 9 horas da manhã, parece, de Brasília. Chegou aqui por volta de meio-dia. Mandou ele só aqui, ó. Fábio Maia tem até outros detalhes, mas eu não sei o que é que... Foi rezar na Catedral de Brasília. Então deve ter Foi? sido. Eu pensei que ela teria ido atrás de recurso para o conto, que Não, era por aquele sábado. desgraçada. Não, era uma missa que estava programada só para esse pessoal que tem... Foi quando a missa, na sexta-feira, foi? Eu vi essa missa, inclusive a Haddad e Manuela Dávila estavam lá. Estava lá também, Olha, quem está mandando um abraço para toda a equipe aqui é o nosso amigo Silva Neto, que foi diretor lá da cadeia de Sapé, mandando um abraço ao doutor Gilvan, Maurílio, e o capitão Edinaldo. Estamos aqui na casa do capitão Edinaldo, aqui no Conjunto dos Bancários, num telão, assistindo Intrometidos. E os nomes. Mandaram para mim, uma fonte mandou para mim, eu vou ler aqui os nomes, por uma questão, aí vocês... A lista de apoio a Edvaldo Rosas. Aí tem João Azevedo, diz que ele é quem encabeça a lista, é claro. O governador, ele quem assinou primeiro, né? Aí tem Evaz Bezerra, que disse hoje lá na Rádio Correio. Aí Danilson Ferreira, Deusdedito Queiroga. Deusdedito Queiroga... É Tanilson, é? Não, aqui tem Danilson. Eu não sei se... Porque tem Nilson que é o filho de Edmilson, né? Não, mas tem Tanilson e tem Danilson. O Danilson era um que era da Secretaria de Saúde, era um cara muito... E tem Deusdedito Queiroga. Deusdedito Queiroga era quem estava ao lado do governador João Azevedo domingo no estádio Almedão. Ontem, né? Não, sábado, no estádio Almedão, em que tem hoje eu em que tem um vídeo do 13 em homenagem ao ex-governador. Porque eu sou um 13 anos que eu sempre respeitei todo e qualquer torcedor que vai a estádio de futebol. E eu achei aquilo uma coisa deselegante, sabia, Marcelo? O quê? Aquele comportamento.
Qual é o comportamento? O comportamento do cara, rapaz, não vi, não. diz que elegeu o governador, aí chega no estádio Você está de misterioso, futebol, você e Janildo aí estão chega no misteriosos. estádio de futebol, o governador está lá assistindo o jogo, qualquer pessoa normal ia lá e cumprimentava ele, mesmo que estivesse iniciando uma briga, e cumprimentava, porque os dois eram torcedores do mesmo time. Eu já fiz, inclusive, isso várias vezes. Zezinho do Botafogo é testemunha. Quantas não foram as vezes que eu fui lá cumprimentar Zezinho, não é? Que é torcedor de um time adversário Você do já tinha meu. puxado o seu tapete alguma vez? Não. Sim, tá, então é por isso. Não, mas João não tu puxou o tapete de ninguém. Mas parecia dois meninos, assim, aquela briga de menino. Mas ficou muito forte. Porque Eu o vi o Botafogo vídeo. também tem aquelas facções. Eu não sei se João participa de alguma torcida organizada que o ex não participe, porque tem isso. É o time que mais briga entre si, as torcidas que mais brigam entre si é a torcida do Botafogo. É uma coisa impressionante. Então não precisa de 13 anos para fazer mais briga, não. Deixa ele brigar verdade, sozinho. Então, realmente a cena é muito forte, porque tá João com umas 8 pessoas ao lado dele, Deusjeto Queiroga e tal. E lá do lado esquerdo tá Ricardo Coutinho sozinho lá. Sozinho, exato. Na época em que a crise, convenhamos, na época em que a crise estava bem menor, isso já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu entre eles faz pouco tempo. Exato. 45 dias, 40 Gilvan, dias, 45 dias. verdade. Mas ali teve um fato que a imprensa não divulgou. No intervalo do jogo, eles se cumprimentaram. Entendeu? E ontem, sábado agora? Ontem não. Nem no intervalo, nem no final. Não. Pelo contrário, o cara fez... Nem na prorrogação. O cara fez uma afronta. Ele cumprimentou algumas pessoas que estavam perto de onde ele ia sentar e simplesmente ignorou o ex-governador. Maurílio, convenhamos também o seguinte: se duas pessoas não querem se cumprimentar, não tem por que estar só falseando os fatos e se cumprimentando. Eu mesmo fui vítima disso. Se Você viu na presença de uma autoridade judicial, né? Eu com a minha educação, né? Com a minha fineza, eu fui lá e estendi a mão e não sabia para que eu estava estendendo a mão. Mas pelo menos ele disse que porque eu não estendia para você, porque eu não quero. Pois é, claro, e é o direito dele. É o direito Então, dele. Também nunca me elegeu governador. Agora, no caso concreto, na primeira crise, 45 dias atrás, que é mais ou menos o tempo que faz, em que eles estiveram no estádio, naquela época ainda era possível até que eles se cumprimentassem. E mesmo assim, João não teve vontade de cumprimentá-lo e ele também não teve vontade de cumprimentar João a curta distância que se encontravam um do outro. Naquela época. Você imagina agora com as coisas agravadas como estão. E outra coisa, a bandeira que tinha mais próximo de João estava aos 200 metros, né? Que é aquela bandeirinha que fica lá no limite do escanteio dos clubes, né? do campo de futebol. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês podem rir, tirar onda, mas se eu ver esses dois atracados de tapa, eu ainda digo que é amor. Não, você está enganado, Gil. Olha, tem uma coisa na Paraíba, Gilvan, que já foi líder de governo, sabe disso. A Paraíba não comporta dois governadores ao mesmo tempo. Então, sempre aconteceu isso. O Ronaldo brigou com o Maranhão brigou com não sei quem e tal. E essa briga é constante, principalmente com quem gosta de brigar. Eu acho que tem uma coisa aí, Gilvan, que a gente tem que levar em consideração. O maior cargo que tem de autoridade no Estado é o de governador, e o governador não pode ser desmoralizado. Seja por ex-governador, seja por deputado, seja por desembargador, por juiz ou quem quer que seja, certo? Porque na hora que o governador é desmoralizado, aí quem perde é o Estado. E você já imaginou? Olha, eu sempre cito o seguinte, e eu trago essa questão sempre, eu nunca perdoei Ronaldo por causa daquele gesto dele, porque eu achava que ele não tinha direito de fazer aquilo, porque ele era a autoridade máxima do Estado. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, se ficar comprovado que esse crime de Bruno Ernesto teve um mandante na chefia do governo, é uma coisa imperdoável, Gilvan. Não se pode admitir uma coisa dessa. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Mas o que tem isso a ver com a crise que nós estamos falando? Não, é a mesma coisa que eu vou chegar lá agora. Então, um governador não pode ser desmoralizado. E João está passando por um processo de desmoralização nunca visto na Paraíba com a autoridade do porte dele. Ou ele toma atitudes que mostrem que ele tem a rédea do governo, tem a rédea do comando, ou então, amigo, ele no começo do governo vai acontecer com ele o que acontece no fim com os demais. Ele não vai ter ninguém nem para atender o cafezinho. Então, é preciso que ele vá lá e determine que o governador é ele. Se alguém elegeu ele, elegeu porque não tinha outro que pudesse eleger no lugar dele, tá certo? Essa história de dizer, não, eu elejo quem quiser, não elege, que já tentou eleger aqui em João Pessoa, 2 candidatos e foram derrotados miseravelmente. Então não tem essa. João foi eleito pelo ex-governador com a ajuda do ex-governador, foi.
mas também tinha suas qualidades que ajudou a elegê-lo. Foi tá eleito certo? com a ajuda do ex-governador, Ajudou, das é verdade. caixas de vinho da Também, Cruz Vermelha, também com concordo tudo com isso. você. Agora, nem por isso, por causa das caixas de vinho ou por causa das caixas de seja lá o que danado for, João tem que ser submisso e tem que baixar a cabeça ao grito de quem quer que seja. Ele tem que mostrar altivez. Ele tem que mostrar que o governador é ele, amigo. E se alguém quer mandar no governo, tem que passar por cima dele. Se passar por cima dele, aí não adianta, porque ele já deixa de ser governador. Valdir, é o seguinte, essa situação é sempre muito delicada, de um governador eleito para suceder outro como aliado. Isso foi no geral. E quase sempre, né, via de regra, em mais de 95% dos casos, dá em rompimento mesmo. Mas por que rompimento? Não é só porque um queira mandar no outro, não. É porque quem mais favor prestar, quer mais favor receber. Não é verdade? E quem está no poder não quer dar aos outros os favores que ele considera que quem deve dar é ele. Deve dar de acordo com suas disponibilidades, sua vontade e seus critérios. Né? E depois o seguinte, tem as intrigas também e as futricas, que são muito comuns nessas horas de crise, e são os geradores da crise, porque tem pessoas que ganham com a crise, são muitos que ganham com a crise e com a divisão. Tá certo? 2 poderes, por exemplo, pode trazer incômodo para quem quer se vir aos 2, porque, via de regra também, quem quer se vir aos 2 não serve a nenhum, e termina se queimando. Então, interessa a muita gente que o poder seja dividido para ficar melhor definido quem efetivamente manda e quem efetivamente deve obedecer. Porque o cara na corda bamba, a hora quer obedecer a um que não tem o poder, mas isso desagrada a quem tem o poder. Aí quer obedecer demais a quem tem o poder, desagrada a quem não tem mais o poder, mas já teve e fez favor àquela pessoa, que agora está sendo agradável só o de plantão, ao eleito de plantão. Então, essas relações humanas são muito difíceis nessas horas. Aí você tem entreveiros partidários, como esse agora é uma das bombas, não é a única bomba, esse entreveiro partidário. Né? A gente dizia que, no caso de Ronaldo e Maranhão, a crise durou quase 2 anos. Por que durou quase 2 anos? Porque tinha um partido que amortecia a crise, que se reunia com frequência para evitar o rompimento. E por que evitava? Porque muita gente perderia com o rompimento. Porque muita gente amava Ronaldo, né? Mas se servia de Maranhão. Então, ou perder a amizade de Ronaldo, que era um líder natural, ou então perder a boquinha no governo do Maranhão, que era o cara que tinha um poder de mando, que era quem dava emprego, quem dava as coberturas. Então, o cara ficava indeciso, então melhor era não dividir. O partido muito grande, os eleitores cobravam uma paz política, porque o partido era hegemônico do Estado. Ainda hoje tem eleitores super apaixonados que morrem e não saem do partido e não sabem nem com quem ficar, porque amam os líderes partidários. E tinha uma figura que era um poder moderador, chamado Humberto Lucena. Humberto Lucena, que, além do mais, tinha também pessoas da família dentro do governo. Então não queria o rompimento, porque ele poderia ter prejuízo. Não queria, porque admirava o Ronaldo. Ronaldo era o cara que levou o partido a assumir o governo, né? E não queria também perder Zé Maranhão, que era amigo pessoal dele, de Humberto Lucena. E estava no governo, que é o que mais interessava. Era o partido manter o governo. O partido todo manter o governo. Quer dizer, era o partido patrimonialista, para o governo patrimonialista para servir o partido. Sem aquele governo, o partido não teria os espaços que tinha, porque dividido, alguém ia ter de entregar cargos. Então, foi um parto que durou durante 2 anos. Toda a vida tinha uma crise, toda semana tinha uma crise, vocês lembram disso? Né? Aí Humberto fazia um almoço de Ronaldo com o Maranhão e a crise desaparecia. Na outra semana pipocava. E pipocava porque Ronaldo nunca aceitou que o Maranhão fosse um líder no lugar dele, sendo ele maior do que Maranhão eleitoralmente. E Maranhão nunca aceitou ser diminuído, porque, afinal de contas, ele estava governando. E ele estava governando como resultado de um processo de eleição também limpa. E um processo de eleição que premiou o partido, e ele era partidário. Então, veja que a situação é diferente de um PSB que não tem estrutura nenhuma, não tem ninguém morrendo pelo PSB, não sei os seus apanigados assalariados do governo. No estado da Paraíba, o PSB não tem voto, não tem quadros, os quadros são pequenos, quadros 2 ou 3 deputados, 2 deputados feitos por Ricardo Coutinho e os outros feitos por conta própria. Por isso você tira. Quer dizer, 5% da Assembleia Legislativa é do partido, em termos de vagas. Então, um partido inexpressivo. E, além do mais, um cara que usava esse partido como instrumento de chefia, né? Para quê? Para que o partido organizado no Estado desse voz a ele e ele também sentisse, em nível nacional, representado por uma legenda que já podia ser o PT, que ele não confiava no PT, teve briga com o PT, saiu do PT, foi excluído do PT, agora querendo voltar.
Porque nessa crise todinha, Ricardo ameaçou, pode escrever isso 100%. Ele ameaçou o partido de deixá-lo e ir para o PT, de volta para o PT, onde será recebido de braços abertos. Porque ele está na coalizão Lula livre. Ele é do Lula livre, é do lulopetismo, a fina flor do lulopetismo. Né? A fina flor do lulopetismo, com toda a horda criminosa que o PT e o lulopetismo têm. Mas ele pertence a essa categoria. E ele sairia para o PT hoje, como não tem liderança nenhuma, receber Ricardo era um orgulho muito grande para o PT, que já o expulsou. Né? Mas hoje receber Ricardo seria um orgulho muito grande. Então o Ricardo ameaçou e foi para ou eu ou ele, que foi decidido com esse mentecapto do Siqueira, foi decidido isso. Ricardo exigiu. Eu entendi você dizer energúmeno. Energúmeno, é melhor, vou substituir para não incidir. Poligocéfalo. Poligocéfalo também, é boa. Mas o seguinte, isso foi decidido, o Ricardo ameaçou deixar o partido, tá certo? E blefou, sabe por quê? Porque ameaçou levar senador como veneziano que está fazendo o jogo. Quando pergunta a Ricardo se pode contar com ele, Ricardo diz que pode, e quando pergunta para onde ele vai, ele quer ficar com o João. Mas parece que João já soube, inclusive, da interferência dele. Mas fica com ele, que ele é senador. Para haver intervenção, né? Que ele fica negando aí. O jogo foi armado por ele e por Gervasinho, né? Eu digo que é só Siqueira, o jogo é só Siqueira, porque Ricardo também não confiaria em veneziano. Eu tenho um depoimento aqui do ex-vereador Bira. Deixa eu concluir sobre essa aqui, senão a gente sobre deriva. Siqueira, porque narra uma história parecida. Parecida, ele conhece também Siqueira. Então, é o seguinte, Ricardo Coutinho, ele armou esse dispositivo porque João Azevedo, ele sentiu que João Azevedo está saindo do partido, controlando o partido. Ou seja, João Azevedo quer ficar do partido, mas não quer ficar sob camisa de força. Ele quer controlar o partido na Paraíba para o partido em nível nacional não ser mandado por Ricardo Coutinho e guindá-lo a uma situação incômoda, de confronto com o Bolsonaro. Aí ele disse, eu controlo o partido aqui, porque pelo menos o Ricardo não fica com a autoridade de chefe em nome da Paraíba, né? Eu sou o chefe em nome da Paraíba, que é natural que o governador tenha um controle do partido, senão ele não terá controle partidário nenhum. Senão ele vai ver as pessoas até migrarem para o partido com o jogo. Nós vamos ficar juntos no partido quando o cara não quer nada com o partido. E o cara pode querer pagar alguma dívida. Ricardo Coutinho também, a dívida política, e Ricardo contraiu também essas dívidas. Algumas pessoas contraíram dívidas com Ricardo Coutinho. Então, em conclusão, Ricardo Coutinho tramou para ficar no partido para baquear João Azevedo, para que João Azevedo se desligasse desse grupo, alguns do partido. Aí tem, leia-se, presidente da Assembleia, que é do partido, mas não joga com Ricardo Coutinho. Ricardo precisava excluir essa figura do partido. E também a manobra que o próprio governador fez para atrair o presidente do partido e controlar a máquina partidária, que esse aí é um dos estupins. Quando João Azevedo procurou trazer para dentro da administração o presidente do partido, ele quis controlar a burocracia partidária, os diretórios, ele queria uma pessoa que manipulasse com os números partidários. Disse isso aqui. Eu disse isso. E estaria fazendo para o Edivaldo um reconhecimento que nunca Ricardo fez. Além do mais, levando ao presidente do partido a fazer uma opção por ele, porque o tratamento era mais leal. O tratamento era mais atencioso. Tanto é que compôs o governo, compôs como figura do governo, tanto quanto em Pernambuco compõe. Aí Ricardo foi se irritando com isso, foi sentindo que a única coisa que ele tinha para oferecer à Nacional era o controle do partido na Paraíba. E aí ele, perdendo isso, tinha para oferecer o quê? Ele já solitário, ele já sem deputados, com dois deputados capengando aí, provavelmente colocando em risco todo o seu futuro político. Se a gente for analisar o que está acontecendo com o Ricardo Coutinho e projetar isso para frente, vai ver que deputados que dependem dele podem estar com o mandato rifado, com a renovação do mandato em risco, né? Tanto Estela como Cida. Vai ter dois, que até mas eu estou dizendo, já é pouco ainda correndo esse risco. Aí você tem Jeová, que emprega na região dele atua todas as pessoas ligadas a ele dentro do governo. Tem mais afinidade ideológica com Ricardo Coutinho do que com João Azevedo. Vai fazer a opção por quem? Por João Azevedo. Você tem Evásio, né, líder do governo passado, ele já deu declaração. Você vê Ricardo Barbosa, líder do governo passado, foi quem está articulando a reação a Ricardo Coutinho a local e a reação ao PSB. Quantos são os deputados do PSB? Não, Ricardo, eu estou referindo a Ricardo. Ricardo não é do PSB, né? Ricardo Barbosa. É do PSB? Sim, é do PSB. O presidente da Assembleia. Vamos fazer a conta. Você começou a puxar a conta, faça a conta, vamos lá.
Adriano Galdino, presidente da casa. Ricardo Barbosa, líder do governo. Assim, por ordem. Aí vamos lá. Evásio Bezerra, secretário. 5. 3, né? Até agora, 3. Poliana, que já vinha em rusga com o partido e já sinalizou que é João. Quem foi o outro? Jová, que pela sua avaliação... Estela Isabel. Que parece que não é mais candidato também, né? Estela Isabel. Está enfrentando outros problemas. Não, que vão ficar com o João, 5 já. Não, aí se você contar com o João tem maioria nessa bancada, já tem hoje maioria nessa bancada. Só fica contra João as 2 deputadas. Só Estela e Cida. Quem poderia... Tem Buba 6. Não, Buba, porque parece que há uma rejeição do governo. Não, deixa eu dizer, não é. Tem esse problema de convivência com o grupo dominante, que é o do presidente da Assembleia. Buba está em confronto com esse setor, com o Ricardo Barbosa e com o presidente da Assembleia. Mas acontece que Buba é dono dos empregos da região dele. E não tem como ficar contra o governo. Já está a caminho, já fica com... Lá em Picuí não tem como ele segurar. Um deputado de loteria não pode ficar contra o governo. E além do mais, o adversário dele em Picuí é do PT. Tem mais proximidade também com o Ricardo Coutinho. Não tem como dividir prestígio. Olivan, né? É o prefeito que é do PT. Também é ligado ao PMDB. Eu acho ele ligado ao PT. É ligado ao PT. É do PT, mas muito ligado ao MDB. Agora, aí vocês... tem ligações com o PMDB, que faz oposição a ele. A gente estava vendo a conta aí já 8, né? 6-2. 6-2. 6-2. Então, a gente citou todos do PSB. Ricardo fica com menos de 5% da composição da Assembleia. Com menos de... De 8 só fica com 2. Só fica de 36, só fica 36 deputados na Assembleia, ele fica com 2 deputados. Sim, e se estender para o restante é isso mesmo. Quer dizer, não tem como aguentar isso. Para nós também, Ricardo não precisa de bancada para aprovar nada dentro da Assembleia. Não, mas não é aprovar, é para você ter força política. É para você se defender do que vem por aí, do que vem por aí. Não, eu vou continuar insistindo em fazer o contraponto, porque essa turma, amigo, eu acho que você tem que observar com cuidado. Só uma leitura aqui. Não, eu posso estar equivocado, mas eu vou continuar insistindo enquanto vocês não me convencerem. Bira, enquanto você não se convencer, né? Bira, ex-vereador, contou a seguinte história. Carlos Siqueira foi o mesmo que na crise de 2012 me ligou propondo que eu chamasse uma coletiva e saísse abraçado com Estela e Edivaldo Rosas, dizendo que Agra não era partidário. Eu me recusei e ele disse que se eu fosse para a justiça perderia, como acontecia em todos os estados. Resultado, ganhei o direito de ser candidato em todas as instâncias e sempre por unanimidade. Mas foi destruído na eleição. Politicamente. Né? Aqui essa poesia. Está revelada a mandobra, né? Uma poesia que vem do Conde. É a tua área. Escuta aí a poesia, como é que diz aqui. Aí depois eu quero a interpretação de Gilvan. Vernacular, Marcelo. Interpretação vernacular. Olhos para o Conde. Praias lindas. Mas o lixo é um grande problema. É de fazer corar, vírgula, core. Interpreta agora. Marcelo José publicou algo a respeito de um core. Não sei se esse core vernacular ou se é core irmão do governador. Marcelo José publicou agora à tarde. Como eu publiquei sobre core primeiro, eu tenho que saber se Helder está falando do core que eu publiquei, né? Quem tem que saber... Porque o core... No core não. O core que eu publiquei é o que foi superintendente da Enlu e é irmão do ex-governador. E tá meio sumido, tá desaparecido. Eu não encontrei mais por aí, ninguém tem notícia dele. Encontrei sim nas redes sociais. A rede social tem essa vantagem. Eu achava estranho que você tivesse encontrado, quando todo mundo está dizendo que ele está fora do estado e está sumido. Mas a rede social tem essa grande vantagem. E tem buscas. A rede social pode afastar quem está perto, mas ela aproxima quem está longe. Às vezes o cara está em outro país, está lá do outro lado do oceano, mas você está pertinho aqui no Zap, na rede social. E o ex-superintendente da Enlu, Coriolano Coutinho, publicou lá uma crítica a Bolsonaro. E aí eu peguei essa matéria, peguei a camisa que ele tinha, Bolsonaro is my Iggs, né? Que ele tinha feito uma crítica a Bolsonaro na eleição. Coloquei a foto. Traduzindo para as pessoas que não entendem, ele diz: Bolsonaro são meus ovos. Isso. E aí eu publiquei o que ele colocou lá no Facebook, uma crítica a Bolsonaro. Lembrei de que ele foi protagonista desse episódio na campanha eleitoral contra Bolsonaro e que ele
parece até que está distante da Paraíba, que ele não comenta nada sobre a Paraíba. Não comenta a gestão de João, se é boa ou ruim, não comenta o racha no PSB. Mas ele diz finalmente o que na mensagem? Ele faz uma crítica a Bolsonaro, lamentando que Bolsonaro está vendendo o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, está entregando tudo aos Estados Unidos e tal. É melhor do que deixar por aí e terminar esse pessoal ligado a ele aí, a esquerda, tomar conta, que é um desastre. Quem está mandando abraço para vocês é Elton René. Elton René. Eu queria até perguntar a Elton René. Não pode nem reclamar no PROCON, pode esse negócio? Não, eu vou perguntar a ele se ele vai ficar no PCdoB ou não, porque o fato dele aparecer numa foto lá com o Julian Lemos, Julian Lemos chamando ele para o partido, para o PSL, acabou que o pessoal do PCdoB já excluiu ele do grupo do WhatsApp. É terrível. Quem está acompanhando o programa também é Mano dos Santos, que foi candidato a deputado, é filho do vereador João dos Santos, aqui do Padre Zé, grande liderança do Padre Zé. Estão lá no Bancários agora, numa comemoração do aniversário de um amigo nosso, Pedrinho, o noivo de Veridiana, enfim. E minha filha também está lá, mandou um abraço aqui para todos. Ó, pessoal, está todo mundo assistindo aqui o programa. Marcelo, um abraço. Gilvan, você não interpretou ainda a poesia. O TRE de Sergipe acaba de caçar o mandato do governador. Do governador. Por abuso de poder, né? Olha aí. Aqui a coisa não funciona. Olhos né? para o Conde, praias lindas, mas o grande problema é o lixo. É de fazer corar, vírgula, tem uma associação, core. Tem uma associação mas... aí, tem uma associação verbal entre o Conde e o lixo. Tem uma associação verbal aí entre o lixo, o Conde e o verbo corar. Mas com certeza... Não é verdade? Com a certeza, associação está explícita. Não, eu acho o seguinte... Agora, se daqui a poucos dias também surgir alguma coisa, né, em âmbito policial, né, de fazer corar também. De fazer corar também, será mera coincidência. Olha, o que eu sei do Conde é que quem comanda o lixo de lá é aquele cidadão do cavalo dos olhos dos olhos azuis lá de Souza, entendeu? E mesmo assim me parece que a prefeita está fazendo uma nova licitação a pedido do Tribunal de Contas, que já tinha detectado várias irregularidades, mandou que fosse devolvido inclusive recurso que tinha sido pago, né? E o que eu sei é isso, eu estou esperando aí a decisão da prefeitura, saber quem foi que ganhou essa licitação. O que eu acho estranho é que os carros que trabalhavam para a empresa que fazia a coleta de lixo lá são os mesmos que continuam fazendo, como estão pagando eu não sei, né? Mesmo o Tribunal de Contas mandando proibiu. Mas os carros são os mesmos lá, não sei se alugaram alguém e tal, eu sei que está lá, os carros estão lá, não é possível que o cara tenha vendido aqueles carros. Não puxaram o carro não? Não puxaram o carro não. E eu te confesso com toda sinceridade, para mim é surpresa que tem alguma coisa colorida lá no lixo do Conde. O que eu sei, o que eu soube o que eu sei do Conde é que a única coisa colorida que tinha lá era os olhos daquele cavalo. Certo. Estão dizendo agora, aqui, ó, eu não sei, assim, é claro que o nosso telespectador está dizendo o seguinte: eu acho que João e uma banda do PSB vão sair do partido. Aquilo foi uma encenação mal feita de Ricardo Coutinho, ele está dizendo. Diz o seguinte: João tem cara do MDB, ele não tem cara de PSB nem de PT não, ou seja, ele tem cara de partido de direita moderado, não tem a cara de esquerda não. É comentário do nosso telespectador. Eu sei que a bancada de João está aumentando até aqui na mesa. Não, eu acho que... Não, eu só digo uma coisa, não diga nada. João não tem cara de PMDB, nem tem cara de nada, porque João não é político. João tem que ter cara de homem, que tenha coragem de dizer que quem manda nessa porra aqui sou eu. Eu tô falando. Entendeu? É isso, Maurílio, tenha calma. É isso mesmo, amigo. Calma, Maurílio. Que conversa é essa? Eu quero ser governador para ninguém querer mandar no meu... rapaz? Eu vou lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade. Se João Azevedo efetivamente se emancipa, e aí vou contar uma rápida historinha. Ontem, a hora de almoço, eu encontrei com o João Azevedo no Shopping Manaíra, no mesmo restaurante para onde eu estava indo. Ele estava com a família toda, esposa, só dos familiares, uma mesa muito longa, só de familiares. E eu fui me dirigir a ele: Joãozinho. É um cara humilde, né? Digo: Joãozinho, na intimidade, que sempre tive. Joãozinho, você agora se emancipou. Sabe? E eu dizendo que é isso o meu estado de espírito com relação ao futuro do governo. Esse João vai efetivamente se emancipar e fazer o que Eldebora disse, colocar a cara dele na administração. Veja bem, se João Azevedo coloca a cara dele na administração, não assuste nada. Pelo contrário, tranquiliza bastante. Pelo perfil histórico dele.
né? Pela honestidade dele, pela honradez dele, pela trajetória dele. Eu não deixo de colocar em homenagem a Janildo a advertência com relação, ou a observação com relação à eleição, né? Como se desenvolveu. Eu não consigo esquecer a caixa de vinho. Mas vou dizer com toda a honestidade, na medida em que haja uma emancipação, que ele se desligue desse partido que quer engravatá-lo no sentido de pôr uma gravata à força nele. Um cabresto. Eu gosto de uma brida. Eu gosto muito. O interior chama brida mesmo. Brida. Segura mesmo. Se ele ficar livre dessa brida, né? E dessa, como é que bota o negócio para botar embaixo? As esporas. Se ele ficar livre de bridas e esporas, de Ricardo Coutinho e do PSDB, que é um partido muito sacana e é um partido muito tramador, se ele ficar livre disso, eu já aposto mais de 50%, por boa vontade mesmo, no êxito da administração dele. E não teria nenhuma dificuldade, eu não sou eleitor dele, não tenho interesse no Estado, não teria nenhuma má vontade em me manifestar em apoio aos rumos da administração, contanto que se desligue desse pessoal pernicioso. Se ele se desliga do partido, se desliga de Ricardo Coutinho, ele se desliga de um grande incômodo, mas ele se desliga também de gente que é muito comprometida com coisa ruim. Muito comprometida com erros de administração, muito comprometida com corrupção em todos os níveis. Então, é o seguinte, para mim, contando agora com base na minha experiência, esse aí é um rompimento que está nos estertores mesmo, está já num estágio rápido final. Seu coração é um coração cristão mesmo. Sou nesse sentido não, no sentido de objetividade política, de objetividade, de realismo político. Então, é o seguinte, acho que a crise é de separação, não tem nenhuma possibilidade de juntar, porque não existe um poder moderador. Não existe figuras importantes intermediando. Não tem ninguém intermediando. Com autoridade para intermediar. Veja, as pessoas que eram ligadas a Ricardo Coutinho e que fizeram favores políticos a ele na área de estratégia são as pessoas que estão seguindo agora a João Azevedo. Eu vou citar um time aí, que é o time que eu acho que está mais afinado com o João Azevedo e que tem condições de passar para ele experiência política e reflexões políticas, que é o amigo de Maurílio, Nonato. Tem condições de passar por ele. Nonato Bandeira. Tem boa estratégia. Ele pensa politicamente, tem estratégia. Pensa, a estratégia é um pouco maquiavélica às vezes. Aliás, porque ele é um grande destruidor. Eu estou dizendo o seguinte: ele é um estrategista, que o João Azevedo conta com ele, que o João Azevedo não tem a experiência nem a esperteza de Nonato. Ele vem com o respaldo de Ricardo Barbosa, que é experiente politicamente. Pode se questionar até que seja experiente demais, ou que eu cometa erros. Mas Ricardo Barbosa é um cara que empresta a João Azevedo experiência política no campo parlamentar e no campo administrativo. Deusdedito Leitão é uma grande coragem técnica. Queiroga. Desculpe, Os primeiros são é uma grande ancoragem técnica muito forte. João Azevedo tinha como homem de confiança e seu principal colaborador na administração. O que se diz lá dentro é que ele é o secretário Orloff, ou seja, eu serei você amanhã. Isso. Deusdedito Queiroga. Deusdedito Queiroga, né? E Ronaldo Guerra. Esses quadros. Adriano também. Adriano cobre todo o setor político parlamentar. Adriano cobre bem. Adriano controla hoje. Eu estou dizendo que não controla de forma absoluta. Eu estou dizendo que ele tem relações excepcionais com mais de 30 parlamentares. Mais de 30 parlamentares. A essas alturas, Adriano poderá costurar uma aliança política envolvendo apoio ao governo de João Azevedo com mais de 25 parlamentares. Adriano pode fazer isso. Inclusive contando com a boa vontade de pessoas que foram eleitas até com compromisso de oposição. Mas nessa nova engenharia, gostariam de colaborar mais com João Azevedo para ele ficar livre das amarras com os setores mais comprometidos. Nessa engenharia que vocês estão colocando aí, o João é o líder do que era a oposição. Bom, ele tem o seu resolvido. Não, você está enganado. O líder da oposição, cara, se a Calvário não pegá-lo, será o ex-governador. Rapaz, esse é quem vai liderar a oposição. Vamos lembrar, entendeu? Que Ricardo Cássio, você está dizendo governo. Você está dizendo Cássio, né? Não. Quem? Estou dizendo. Não, Ricardo está baleado. Se ele não for pego pela Calvário até o final do ano, ele é quem vai liderar. Não acho nada porque disso. Nessa briga tem uma coisa, até agora eu só vejo duas figuras políticas que tiram lucro com essa briga. Uma que está fora da briga, que não tem nada a ver, que é Luciano Cartacho, e a outra é o ex-governador, amigo. Voltou para o debate, entendeu? Todo mundo está falando desse indivíduo de uma forma que esqueceram tudo que ele fez. Não acho esquecer, não.
Entendeu? Nós esquecemos, não é porque se as autoridades... Ninguém fala mais em Calvário, ninguém fala mais das mundo pessoas que recebiam ordem dele, ou do comando dele, porque ele era o governador na época, era quem mandava nesse secretário, e aí se passa o tempo todo só discutindo, porque ele está brigando inteligentemente para ocupar um espaço que, vamos ser sinceros, Manuel Júnior não teve capacidade de ocupar, Luciano Cartacho não teve capacidade de ocupar, entendeu? E nenhuma outra liderança de oposição. Cássio Cunha Lima não teve condição ou não teve também como ocupar esse espaço, e ele inteligentemente está ocupando, amigo. Cássio não teve como resistir ao aparato de força que esse setor tinha. Sim, amigo, mas esse cara tá só também e tá fazendo tudo isso. Eu não vejo nada disso, Maurílio. Mas Gilvan, você vai ver lá na frente, dizendo o seguinte, Rui Carneiro, que é outro incapaz. Quer dizer, tá todo mundo esperando, entendeu? Que esse cara seja pego pela Calvário para eles surgirem como salvador da pátria. E se não acontecer isso, ele vai mandar João Pasfava, porque não tem mais como conviver, e vai assumir o papel de oposição aqui em João Pessoa para ser o candidato a prefeito. Enquanto nós discutimos só João Azevedo e Ricardo Coutinho, esses outros, todos que você falou, foram nos últimos dias literalmente esquecidos. É verdade. Não, isso é circunstancial. Você está impressionado. É circunstancial. Lógico que é circunstancial. Quem é o candidato de Luciano Cartacho até agora, a associação vai ser difícil até ter. Não existe, amigo. Aí não, eu só discuto eleição para o ano. Que conversa é essa, rapaz? Ninguém discute eleição para o ano. Maurílio, você tem que discutir agora porque os opositores estão discutindo agora. Maurílio, deixa eu dizer. Bote 5, 10 candidatos, diga eu tenho 10 candidatos e bota na rua. Maurílio, você está partindo do pressuposto de que Ricardo Coutinho pode triunfar como criminoso sobre as instituições encarregadas de punir os criminosos. Ora, você está partindo do pressuposto de que a GAECO vai ser totalmente desmoralizada e, portanto, devastada. Né? Você está partindo que os adversários dele apostam nisso. Não, eu estou dizendo, você está partindo do pressuposto de que as investigações sérias que têm andamento e que outras vão ser deflagradas, não vão dar em nada. Ora, se nós levamos em consideração de que tudo quanto existe contra Ricardo Coutinho, não vai ser apurado. Mas esse não é o papel da oposição, Não, calma, eu estou dizendo. Aí o seguinte, tem que ficar esperando o GAECO, não. Eu estou dizendo, se isso não acontecer, é mais do que justo que Ricardo Coutinho triunfe. É mais do que justo. A Calvário foi atacada miseravelmente aqui pelo ex-governador. Não teve uma só voz de político nenhum, a não ser esse grupo que está aqui, entendeu? Que viesse em solidariedade a Calvário. Não apareceu ninguém ao Ministério Público, a Calvário não, ao Ministério Público. Não apareceu. Eu não conheço um só político aqui na Paraíba que tenha feito uma visita a Otávio para prestar solidariedade. Coitado do Maurício, foi chamar uma manifestação na praia e de apoio a Calvário, foi ele mais meia dúzia. Mas isso ninguém vai, mas porque isso ninguém vai mesmo. Agora, eu estou dizendo que isso... Tá aí a lei da mordaça. Agora eu vou levantar um argumento. Digamos que diante desse pressuposto, você acha que Ricardo vai aparecer forte? Calma. E não existindo esse pressuposto que você está levantando, não existindo investigações sérias, ágeis, né? Eu não digo ágeis tanto, porque é o seguinte, se houvesse investigação ágil mesmo e séria na direção que a gente sabe que ela está se dando, o computador de Ricardo Coutinho não podia estar solto. Gilvan, sem ser deputado, o computador dele não podia estar dentro de um gabinete. Olha, sem ser deputado sem nada, quantas não foram as vezes que eu peguei e fui à justiça levando denúncia contra A, contra B, contra C. Eu digo todo dia aqui, a gente tem aqui no Brasil hoje um cidadão extremamente honesto, capaz e que quer moralizar esse país. Qual foi o político que preparou um dossiê aqui contra o ex-governador para entregar Sérgio Moro lá em Brasília? Nenhum, amigo. Nenhum. Quando eu avanço, Maurílio, quando eu avanço no diagnóstico, eu avanço levando em consideração o que a gente sabe, né, e como eu vejo que as coisas vão acontecer no futuro, de acordo com essas informações. O diagnóstico só não leva em conta que se a investigação for séria e pesada, pega tanto o Ricardo quanto o João. Pô, pode pegar João, eu estou dizendo que o efeito sobre João é menor do que o efeito sobre Ricardo. Eu estou dizendo que João provavelmente enfrentaria um processo. Não, João era comandado, João não era comandante. Há uma diferença. O que eu quero dizer é o seguinte, estraga, se pegar no eleitoral, estraga,
Todos nós sabemos disso. Mas não é julgado. Mas eu estou dizendo... Qual é o governador que foi julgado fora Cássio aqui por Tribunal Eleitoral? Eu estou dizendo que João Azevedo vai governar. João Azevedo está adquirindo as condições de governar. João Azevedo está se comprometendo a ter um governo limpo, tanto quanto não foi o governo a que ele serviu. João Azevedo está criando uma personalidade política, porque o apoiamento político também leva a ele ser um líder político. O apoiamento político formal de 30 parlamentares. Que ele vai ter seu apoio mais ou menos isso. Acontece o seguinte, ele está no pedaço. João Azevedo entrou no pedaço. João Azevedo é líder. Na medida em que deixa de ser sublíder. E deixa de ser gerente dos outros. Então João Azevedo está no pedaço. Ricardo Coutinho não tem futuro a nada, não é candidato a nada, vai enfrentar grandes adversidades, imensas dificuldades. Tá certo? Ele sabe que está enfrentando essa dificuldade. Esse laptop aí pode ser já coisas né, do que pode acontecer, particularidade do que pode acontecer. Não se engasgue. Agora deixa eu trazer para justificar deixa eu trazer uma tese aqui. Faz parte do jogo. Quando foi em dezembro do ano passado, antes do dia 14, a gente estava aqui denunciando coisas irregulares na Paraíba e a gente não imaginava que viesse aquela bomba, que foi aquela prisão de 11 pessoas no dia 14 de dezembro, que estourou, e quando a gente viu o despacho, estava lá. O secretário Valdson de Souza, segundo a investigação lá do Rio de Janeiro, utilizava equipamento de comunicação que não era normal, e inclusive a investigação dizia, isso não é para pessoas normais do serviço público. O serviço público, o princípio da transparência, você tem que ser uma pessoa normal. Você não pode estar com equipamento moderno, que é contra grampo, contra qualquer... é uma coisa secreta. Aí falou de Gilberto Carneiro, falou de Livânia Farias, falou de Cori, no primeiro despacho, naquele primeiro. Então, e se, como é claro que essas figuras têm acesso a muitas informações, é tanto que João Azevedo vazou aquela informação da operação no dia da busca e apreensão na casa do ex-procurador Gilberto Carneiro, é tanto que saiu no mesmo dia em que houve a operação, a exoneração dele, então vazou. Será que alguém já não está com informações do quadro? Porque Adriano Galdino é um líder, está lá, está se unindo, tem um grupo grande. João Azevedo tem informações. O ex-governador Ricardo Coutinho tem informações. Deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Se houver uma grande operação, se houver um monte de prisão, e se João Azevedo for afastado do governo, o que é que a lei diz? O presidente da Assembleia assume e realiza eleições diretas em 90 dias. Eleições diretas em 90 dias. A maior parte dos deputados já raciocina assim, a maior parte. Então, tem sentido a briga pelo comando do PSB da Paraíba. E se João Azevedo, quando chegar e houver esse fato, se ele for afastado do governo, Adriano Galdino assumir o governo do Estado e tem 90 dias para realizar eleições diretas no Estado da Paraíba, João Azevedo tem que estar no partido, senão nem ele pode ser candidato. E aí Ricardo Coutinho tem sentido ele tomar o partido PSB para enfraquecer o grupo do governador João Azevedo. Essa tese de que João Azevedo pode ser afastado, essa tese, ela está assimilada por Adriano Galdino, que tem uma base grande para assumir o governo e, quem sabe, ser até candidato a governador. João Azevedo está pensando nisso também, e Ricardo Coutinho também está pensando. Ele não pode ser candidato, Ricardo não pode, pela lei não pode. João pode, depende. Se ele for afastado, não pode. Não, se for afastado, não pode. Não, eu não sei. De repente ele pode ser candidato. Não, se ele for afastado, ele não pode ser candidato. O vice foi na eleição. Na eleição dele. Ele não cometeu. Se alguém botou dinheiro, bem. Mas o grupo dele, o grupo de João... O que eu não vejo é como ele ser afastado pela Justiça Eleitoral, tá certo? Pela e aí eleitoral, o que se discute é que se o crime dele foi eleitoral, então o meu modesto entendimento não, porque é o seguinte... A leitura que você está fazendo é a mesma que eles fizeram desde o início, que é caixa 2. Não, mas é isso mesmo. O dele é caixa 2. Não é caixa 2, não. Entendeu? É propina na campanha diferente. Caixa de poder econômico.
Abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico e tem propina na campanha. Tá aí, o governador do Sergipe foi afastado hoje por abuso de poder econômico. Você acredita que João pode ser afastado? Mas foi afastado pela Justiça Eleitoral. Aqui, Marcelo, não tem nenhum processo contra João na Justiça Eleitoral. Você acha que João pode ser afastado? Como é que vai afastar? Eu não sei se tem processo em andamento que não conste apenas esse detalhe do poder econômico. Eu tenho informação que tem. Eu também tenho. Eu tenho informação que tem. Agora, a dúvida é se o fato novo pode ser incorporado à denúncia para afastamento. Eu acredito piamente que João Azevedo será afastado do governo, porque já foi confirmado lá, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem as gravações todas lá, interceptação telefônica, que a Michele veio no jatinho, contou os detalhes. Trouxe as caixas de dinheiro, mala de dinheiro. Eu acho que ele vai ser afastado. Eu não consigo ver como é que um cara que foi... Primeiro, o Ricardo ficou no cargo, abriu mão de ser candidato a senador para eleger João Azevedo. João Azevedo é eleito com as caixas de vinho e tudo, e agora todo mundo pensa diferente de todo mundo. Me desculpem, eu entendo todos os argumentos, ouvi vocês, ouço as entrevistas desse pessoal todo dia... Eles estão repetindo esses argumentos e publicamente falam sempre a mesma linguagem, mas eu insisto em dizer, tem alguma coisa nesse cenário que a gente ainda não enxergou, mesmo sendo os intrometidos, talvez a mesa que mais debate isso é a exaustão. E eu me sinto na obrigação de ser o judeu que discorda no fim das contas. Me sinto. Olha só essa, já que você falou em caixa de dinheiro aí, vem de Nóbrega, que é amigo de Gilvando Conde, e também de Maurílio, não é isso, Maurílio? É verdade. Diga quem na história do mundo fez o contrário do milagre de Jesus. Aquele que transformou vinhos em dinheiro. Jesus fez água em vinho, né? O pessoal da Calvário aqui. Olha, é o seguinte, eu já ouvi muita gente falando sobre essa questão. Eu acho que o crime de João é menor. Tá certo? Mas se é crime, tem que ser punido. Aí eu concordo com o Janildo. Viu, Janildo? Você não precisa arrepiar, não, mas eu acho que eu concordo com você nesse aspecto. Hoje não teve um arrepio. Não teve nenhum, né? Não teve. Agora, eu acho o seguinte, existe um crime muito maior, que foi a indústria da propina que se instalou aqui na Paraíba, que é maior do que a Ambev, que é uma das maiores empresas do mundo, não é isso, Maurílio? E essa foi decisiva em todas as eleições. Pois é, que é o que a gente faz, é isso aí. Não só decisiva em todas as eleições, como promoveu o enriquecimento ilícito de muita gente. De tal sorte que apenas numa botija que desenterraram na propriedade da menina lá, de Laura Caldas, encontrou sapato de 30 mil reais. O que esse povo não fez com esse dinheiro? E quantas outras botijas não estão por aí enterradas com esse dinheiro que foi desviado aí da Cruz Vermelha? São 2 bilhões de reais que eles movimentaram aqui com organizações sociais, somente na área de saúde. E um cálculo primário do GAECO já mostrava que 200 milhões de reais foram desviados na forma de propina, amigo. É muito dinheiro. Quantas cidades da Paraíba tem um orçamento de 200 milhões de reais? Diga aí. Então, esse crime aí é o que é o crime maior, porque 200 milhões de reais deixou de salvar quantas vidas? Porque esse era o dinheiro da saúde. Quantas vidas a gente perdeu na Paraíba porque as pessoas não tiveram assistência, não tiveram hospital, não tiveram medicamentos, não tiveram maca, não tiveram a ambulância na hora certa, porque o dinheiro foi desviado para o bolso desses ladrões. 200 milhões de reais não é pouco dinheiro, é muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Só no setor, é bom que fique bem claro isso. Só o dinheiro do fundo da Amazônia, agora que tem essa guerra aí, do Brasil com a Noruega, é 150 milhões de reais, e o primeiro-ministro da Noruega disse que é uma fortuna, e aqui na Paraíba, a gente fica assim meio achando normal que uns bandidos desviaram 200 por baixo, 200 milhões de reais em propina, amigo. É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. Só numa área que foi a educação. Você vê, agora só é saúde. Outro escândalo aí, a semana passada, eu descobri hoje que era apenas a ponta do novelo. A gente trouxe a informação aqui, inclusive, que o Tribunal de Contas do Estado identificou irregularidade numa compra de 4,4 milhões de reais na compra de livros e mandou suspender, inclusive, porque foi comprado com dispensa de licitação. Aí envolve secretário, aí agora a gente descobre que envolve adjunto de secretário. Quinta-feira eu vou trazer os detalhes dessa operação. Quinta-feira eu vou trazer, no programa de quinta-feira eu vou trazer os detalhes dessa operação nebulosa. É porque eu me sinto assombrado
é uma vertigem para mim imaginar 200 milhões de reais. Para mim é uma vertigem. Aí você vê a queixa de tantos gestores, não, porque não tem dinheiro para tratar das pessoas, para comprar remédio. Todo dia eu escuto as pessoas se queixando, recebo e-mails das pessoas se queixando. Eu fui lá no Sedmex, não tem um medicamento para pulmão, para câncer, para não sei o quê. Amigo, e esses 200 milhões? Esse é que é o crime. Uma parte desse dinheiro foi desviada para as campanhas. E a parte... Para enriquecimento. Pois bem, a pior parte que eu achei foi a do enriquecimento, apesar de que, na hora que esse dinheiro financiou eleições, a gente teve o governador falso. Ilegítimo. Fake. Nós tivemos um governador fake. Porque se você tira o dinheiro da Cruz Vermelha... Hein, Marcelo? Tu achava que ele se elegia sem o dinheiro da Cruz Vermelha, que veio para cá de aviãozinhos? Eu de jatinhos, como você me falou? João Azevedo, se ele for tão honesto quanto estão dizendo nessa mesa, se ele for tão correto quanto está sendo dito aqui... Não está vendo esse exagero em torno de João, não, aqui. Ele faça o seguinte, ele chegue na justiça, diga tudo que ele sabe, conte como foi essa eleição, faça um acordo, então, de leniência, de delação premiada, o diabo a 4, aí ele vai me provar. Até que isso aconteça, eu continuo com a mesma... Por falar em convicção. delação, por falar em delação... A honestidade dele é indiscutível. Isso aí... Não, Maurício. É que eu vou ser eleito com dinheiro que veio de caixa de vida veja bem. Vermelha e sou honesto. Veja bem. Eu acho que não é dizer o seguinte, Maurício, a honestidade dele é indiscutível, não. É dizer o seguinte, que o histórico de honestidade dele é um histórico muito bom. Tá certo? Agora, não incluindo esse problema da eleição... Porque se a eleição está contaminada por uso de propinas, né, se foi viciada, evidentemente que ele está no meio, ele é beneficiário. Né? Agora, mesmo assim, como diz Helder Moura, há de se distinguir ainda o tipo criminoso, quer dizer, o delito, né, a característica do delito. Então é o seguinte, o que eu estou dizendo é que enquanto ele governar, não estou dizendo que não possa haver, digamos, um movimento para tirá-lo do governo por conta de investigações concluídas, né? Enquanto ele estiver no governo, eu estou dizendo que ele abrindo esse novo caminho, ele fica muito mais purificado do que é agregado a essas figuras da criminalidade. Né? Porque, na verdade, esse mandato não era para ele. Feito com propinoduto, esse mandato era para os chefões, que ele era um instrumento. Ele era um instrumento. Ocasionalmente guindado. Tanto é que essa briga é de emancipação mesmo. Essa briga é para ele sair da condição de instrumento. Né? João, só me permita uma coisa. Olha, eu confio na honestidade de João só por uma razão. Eu acho que se ele cometeu algum crime, cometeu crime eleitoral como muitos, tá certo? E isso não justifica ter cometido crime. Agora, vamos fazer as comparações. Veja a mansão que alguns ex-secretários tinham ou estão construindo. E veja o patrimônio de João, amigo. Homem, João ganhou o governo, Maurício. Sim, amigo, mas... Se você chegar para o secretário construir a mansão, não, você quer a mansão do governo, o cara vai dizer, eu quero o governo. O cara ganhar o governo não quer dizer que ele é desonesto, não. A Paraíba teve aqui, Zé Américo ganhou dinheiro... Que era importante para ele. Zé Américo ganhou o governo do Estado, morreu honesto. Hernani Sato ganhou o governo do Estado, morreu honesto. Maurílio, o dinheiro Ivan Bichara ganhou o governo do Estado, também morreu honesto. Então, ganhar um governo de Estado não quer dizer que o cara seja desonesto, não. Desonesto é você não ter condição e aparecer com uma mansão de 4, 5 milhões. Maurílio, o dinheiro que aí bancou, é diferente, amigo. O dinheiro que bancou entendeu? A mansão é o mesmo que bancou a campanha. Eu vi no próprio secretário do governo dizer o seguinte, o apartamento que João mora é um apartamento modesto, eu não conheço. Eu não conheço, tá certo? A campanha dele não foi modesta, não. Sim, mas aí é o seguinte, é diferente, é o que Eldo disse, é um crime eleitoral. Ele não tirou vantagem própria. Ele não foi o chefe da campanha dele. Ele não foi o chefe da campanha dele. Ele foi o candidato. Eu não tenho nenhuma razão aqui para defender João, porque eu votei em Lucélio. Meu candidato foi Lucélio. Quem eu queria que ganhasse a eleição era Lucélio. Não era João. Eu acho que a gente está discutindo coisa que a gente não consegue comprovar. A gente está fazendo suposição aqui, porque... por exemplo, você atacar João, dizer que é desonesto, eu acho que não é correto isso. Você não tem provas. Agora, você também botar a mão no fogo, eu não boto. Porque eu tenho informações, a Paraíba inteira tem, quem leu, quem já recebeu aquelas informações dos blogs, que o dinheiro da Cruz Vermelha foi, sim, para bancar a campanha de João Azevedo. Veio no jatinho, veio dinheiro para cá. O dinheiro da corrupção alarga isso na área da saúde, na área da educação, no Detran, né, na área de saúde, e a gente sabe que foi carregado para a campanha. Exatamente. Para a campanha e para benefício próprio dos
dos operadores que enriqueceram. Só na intermediação enriqueceu muita gente. Além do mais, esse crime vem desde 2000 e quanto? Supõe-se 2010. que a operação vem atuando desde 2011, né? 2010. Porque na campanha já entrou? O dinheiro já entrou da Cruz Vermelha, quer dizer, o crime vinha sendo cometido desde 2010. Porque, você lembrou bem, a doação na campanha já era o prenúncio do que viria depois. Agora, imagine se o GAEC estima isso aí em 200 milhões de reais. Pelo que o GAEC sabe até agora, deve ser até mais. Na saúde, nos hospitais. Só na saúde deve ser mais, porque eles estão estimando, digamos, um número muito realístico, digamos, mas a gente está na Paraíba do surreal, onde o absurdo tornou-se o real. Né? Você imaginar o desvio de uma montanha de dinheiro dessas. O crime maior é quem criou essa organização aí, criminosa, rapaz. João foi beneficiado, foi. Então vai ter que ser punido na medida do crime dele. Na medida do crime dele. Agora, quem foi que criou essa organização criminosa? Quem comandou essa organização criminosa? Quem desviou dos 200 Será que ele era operador também? Sim, se João foi operador e idealizador e operador, então o crime dele é igual ao dos outros. Lógico. Mas me parece que os indícios não apontam nessa direção. Eu acho que o João vai terminar Ele está caminhando para se libertar desse povo. Sim, que comandou essa... O que presume o seguinte, que ele não é da Laia. Porque se ele fosse da Laia, ele estava convivendo. Tudo misturado, né? Estava tudo misturado, ele não se separava. Aparentemente é isso. Eu também não vou botar a mão no fogo por ninguém, por nenhum político, e nem por João, nem coisa nenhuma aqui. Caiu de 500 para 200 aqui. Então, uma queda súbita. Tá todo mundo me dizendo que caiu também. Tá todo mundo dizendo que caiu, não sei como é que tá aí. Parou a transmissão, pronto. Em tudo que é canto aqui, eu tô ouvindo agora. Parou, caiu. Tá aqui. Caiu de 500 para 200. Tá travando. A gente foi falar nas caixas de vinho. Você vai resetar? Gustavo. Volta o vídeo, Gustavo, para ver se quando voltar, já volta o vídeo aí da...
Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e video players, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento. Fazemos isso com a geração de vídeo e transmissão ao vivo, edição e pós-produção, personalização de sites e video players, coprodução de marketing e distribuição em redes parceiras. Faça como nossos clientes e agende uma visita. Ativa Web. Aqui o seu evento gera muito mais valor. Somos a Ativa Web, sua melhor parceria para a produção, distribuição e monetização de vídeos. Por que somos importantes para o seu evento? Nossos serviços impulsionam a captação de recursos e aumentam o volume de patrocínios. Também temos o compromisso de ampliar o alcance e prolongar a relevância do seu evento.